Olá pessoal, estamos de volta com o curso Java Básico. Essa é a aula de número 30 e hoje nós vamos aprender sobre a palavra-chave this. Se a gente for olhar o conteúdo que nós vimos na aula anterior, que foi sobre construtores no Java, então a gente fez um construtor recebendo todos os parâmetros da classe carro e atribuindo todos os parâmetros da classe carro. Porém, esse underscore no Java, apesar de ser um nome de variável aceitável, quando a gente viu lá no início do curso que a gente pode ter underscore em nomes de variáveis do Java, não é uma coisa que é muito elegante nem é muito utilizada no dia a dia por desenvolvedores Java. Então, quando a gente faz o nosso dia a dia, a gente utiliza os parâmetros sem esse underscore. Então, fica marca recebendo marca. E aí, isso fica confuso, porque você não sabe se é o atributo marca da classe carro ou se é o parâmetro marca que está recebendo o valor do parâmetro, né? Se é o parâmetro que recebe o valor do atributo ou o atributo que recebe o valor do parâmetro. Em construtores, geralmente a gente faz o atributo recebendo o valor do parâmetro. E isso fica muito confuso pra gente. Como é que a gente resolve isso e transforma isso em um código mais elegante? É utilizando o this. Então a gente coloca o this.marca, que aí vai referenciar ao atributo da classe, e o this.modelo, que vai referenciar ao atributo modelo da classe. Então ambos os atributos vão receber os respectivos parâmetros, que têm o mesmo nome, porém fica muito mais claro e fica totalmente separado aí pra gente. O que o this na verdade está fazendo? Ele referencia os atributos e métodos da própria classe. Uma outra maneira da gente referenciar o this também é que, por exemplo, a gente tem um construtor que recebe os parâmetros e dentro do construtor padrão a gente quer referenciar aquele construtor. E aí simplesmente a gente utiliza o this. Isso é muito legal na teoria e até para ser bem sincera com vocês, eu não utilizo isso muito no dia a dia dos projetos. Eu dentro de um construtor fazer referência a outro construtor. Mas para aprender, é claro que a gente tem que aprender tudo que a gente puder sobre o Java e a gente tem que saber que isso existe e é uma coisa possível. Além de referenciar outro construtor, a gente também pode utilizar isso dentro dos métodos. Então, se você quiser deixar bem explícito que o método que você está chamando é daquela própria classe, você pode colocar o this antes dele. E a mesma coisa você pode, dentro de métodos também, fazer a referência do this.atributos, como a gente colocou aí obter autonomia 2. Vamos ver como isso tudo funciona na prática para ficar bem melhor o nosso entendimento. Para facilitar aqui, eu vou pegar aqui essa classe carro, vou copiar aqui tudo e eu vou criar uma classe carro da aula 30, que é só para a gente ir mantendo, né? Para a gente ver como é que tá a evolução das nossas classes a cada aula de orientação a objetos. Então a gente vai ver que vai ter uma classe bem bonita no final e vocês vão comparar com a classe lá de atributos, que vai ser uma coisa muito bonita. Então aqui, olha, eu vou apagar esses construtores que a gente vai então utilizar a dica que eu dei na aula passada, que foi um construtor da superclasse, e vou criar também um construtor utilizando parâmetros. Então eu vou colocar um com todos os parâmetros. Quando a gente cria, esse super aqui a gente pode tirar, isso aqui a gente também pode limpar. Depois a gente vê como é que fica isso nas aulas de herança. Mas aqui, tá vendo? A gente tá criando um construtor com todos os parâmetros. O parâmetro tem exatamente o nome do atributo. E aqui antes a gente está utilizando o this na frente. Assim a gente fica explícito. Assim a gente deixa explícito que esse this.marca é o atributo da classe e esse marca, ele é o parâmetro. Uma dica para vocês no Eclipse é que se você seleciona um atributo, um método e etc, e você pressiona F3, ele vai te levar para a declaração daquele atributo ou método, né? Então aqui, olha, eu vou apertar o F3, ele leva para cá, e esse marca ele vai levar para cá, e esse marca ele vai levar aqui, então a gente deixa bem explícito. E uma outra opção, por exemplo,
Aqui eu poderia simplesmente... Deixa eu criar aqui um outro construtor. Eu vou colocar só marca e modelo. Vou criar aqui também marca, modelo e passageiros. Então eu vou tirar esses dois aqui. Esse super pode tirar, tá? Aqui então nós temos vários construtores. Aqui esse marca, modelo, eu vou deletar isso aqui. Aqui, olha, eu vou chamar esse construtor daqui. O que eu vou fazer então para referenciar? É o próprio this. E aqui então ele vai me dar, se eu apertar o Ctrl espaço, né? Se eu apertar o Ctrl espaço aqui no this, ele vai me dar quais são as possibilidades. Então, eu vou utilizar esse aqui. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, toda classe que eu criar com esse construtor vai ser um Fiat Ducato com 10 passageiros. Na verdade, o que vai fazer, olha, ele vai chamar esse outro construtor aqui. Aqui eu vou colocar, só para vocês verem, uma mensagem chamando o construtor com 2 parâmetros e aqui chamando o construtor com 3 parâmetros. Se a gente for testar, vou fazer aqui um teste carro novamente, com public static void main. Aí eu vou colocar aqui um carro van e vou chamar um new carro, vou passar só a marca e modelo, tá? Então aqui a marca vai ser Fiat Ducato. E aqui eu vou fazer uma coisa um pouco melhor. Eu vou deixar passando aqui a marca e o modelo mesmo. Eu vou deixar só o número de passageiros, senão não tem o porquê de criar esses dois parâmetros. Eu vou deixar só o passageiros aqui hard-coded, né? O valor explícito aqui na classe. E aí, olha, eu vou colocar aqui um systemout.println. Vou colocar aqui a van.número de passageiros. E aí eu vou executar essa classe teste carro, que é, primeiro ele vai chamar o construtor com 3 parâmetros, depois ele vai chamar o construtor com 2 parâmetros. Então a gente consegue ver aqui exatamente que esse this, ele vai chamar o construtor com 3 parâmetros, né? Vai inicializar a classe e depois ele vai executar esse código aqui. E no final a gente pode ver que o número de passageiros foi setado para 10. E é claro que a gente pode continuar melhorando a nossa classe carro. Se você deixar o código desse jeito, não tem problema nenhum. Mas se caso você queira deixar explícito mesmo, você pode utilizar o this assim. Ou colocar aqui um this. Às vezes quando eu tô codificando em uma classe, vai depender do tamanho da classe, né? Mas, por exemplo, aqui, esse consumo de combustível, eu não tô lembrando qual que é o nome do atributo. Aí, às vezes eu faço isso aqui, this. Eu consigo ver os métodos disponíveis, eu consigo ver quais são os atributos. É uma coisa meio de preguiçoso, né? A IDE deixa você um desenvolvedor mais preguiçoso, porém você tem um ganho aí de produtividade que é bem bacana. Então aqui consumo de combustível e tá aqui. Aqui não tem como colocar o this porque essa quantidade de combustível foi uma variável local desse método aqui. Então ele tem 2 usos, né? O primeiro para você fazer referência aos próprios atributos e métodos da classe, e a segunda maneira de utilizar o this é através como construtor. Ao invés de você fazer um new carro aqui, né, que não tem como você chamar explicitamente o outro construtor, você chama o this e passa o outro construtor. Olha que bonito que tá ficando o nosso código, hein, gente? Uma classe Java toda com orientação a objetos, tá ficando bem bacana. E até o final desse módulo de orientação a objetos, a gente vai ter classes bem bonitas e todas utilizando esses conceitos de orientação a objetos. O código fonte, como sempre, está no GitHub. Se você ainda não conhece o GitHub, tem um screencast aqui no canal também. O link do curso com todas as aulas publicadas está na tela, também está na descrição do vídeo. Para quem quiser entrar em contato. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E não esqueçam, se vocês curtiram a aula, por favor, dê um joinha para poder ajudar na divulgação do vídeo. Até a próxima!